Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Um grande abraço, obrigado pela audiência, pela paciência, por estar conosco. Eu quero mandar também aquele abraço, aquele carinho a toda a equipe FEAL trabalhando nos bastidores. Muito bem, eu disse que aqui é a Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, nossa querida, né, e queridíssima Júlia Blanc. Olá, Júlia. Olá, Nando. Olá, pessoal. Todos bem? Já já vamos falar um monte de coisa gostosa e vocês vão crescer muito, todos nós, juntos hoje. Aprendendo juntos, né, Júlia? Isso aí, isso Muito bem, aí. ó, a gente está seguindo o livro Sinal Verde, do André Luiz, com os textos lá de cada capítulo, e hoje é o capítulo 3, Nos Domínios da Voz. Olha como a voz é importante, né, Juliana? Principalmente na comunicação, né? Então, o André Luiz, do livro Sinal Verde, na psicografia do Chico Xavier, nos traz aqui Nos Domínios da Voz, e o primeiro parágrafo ele diz assim, ó: observe como vai indo a sua voz. Olha aí, ó. Porque a voz é um dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Então, veja que quando a gente fala, né, através da nossa voz, nós imprimimos na voz, na fala, naquilo que dizemos, o que estamos sentindo. E aí, nesse momento, se revela. É como você manda lá para a impressora algo para imprimir, vai sair lá, né? Então, cuidado, né? A gente tem que ter cuidado com o que nós vamos colocar na nossa voz, né, Júlia? É um tema muito show, muito importante, porque a gente tem duas vozes, a nossa voz interna e a voz externa. E nós vamos estar fazendo esse caminho, essa jornada, para entender por que muitas vezes as coisas não fluem como a gente deseja, o nosso destino, como nós vamos controlar a nossa mente, a nossa comunicação, como nós vamos ser assertivos para nós termos o quê? O sucesso. E que sucesso nós estamos falando? É claro que a gente está falando de espiritualidade, e é do sucesso, da plenitude, da paz interior. Se nós temos uma comunicação assertiva conosco mesmo e com as demais pessoas, nós somos felizes, nós temos sucesso. É verdade, o sucesso vem, né, de a gente estar aprimorando a nossa voz, estar aprimorando o que mentalmente a gente vai passar, a gente primeiro elabora, né, tem a elaboração, que é importante a gente elaborar o melhor possível, e a voz é o recurso também que contagia, né? Nós que trabalhamos aqui, né, na TV, na rádio, a gente sabe o quanto é importante a voz, o quanto ela pode ser cativante, o quanto ela pode ser amiga, o quanto ela pode irritar, né, o quanto ela pode ajudar, o quanto ela pode falhar. Então a voz ela dá o perfil seu, né? Principalmente quem ouve, quem está na rádio aí ouvindo, né? Vou até contar uma dessa aí, né? Quando o primeiro encontro amigos da Boa Nova que a rádio promoveu, eu só estava na rádio, ainda não tinha a TV, imagem da TV. A pessoa achou que eu tinha lá uns 22 anos. Nossa, Quando eu me vi, falou assim, Júlia. Não, mas você é o Nando, né? Porque eu achava que era um jovenzinho, né?
Então veja também Mas que você é um jovenzinho. que você falou uma coisa muito interessante. Nós temos a voz aqui, né, do nosso aparelho que o fono, né? Sim, sim, E a voz interior, né? E a voz interior. isso mesmo. Diga A gente aí. usa, a gente usa dois aparelhos, né, nesse nosso avatar maravilhoso, nesse corpo que nos foi dado, né? O aparelho respiratório e o aparelho alimentar. Então, a voz, ela é diferente quando alguém está do lado de fora ouvindo e nós ouvindo. Nós temos duas vozes diferentes. Ela reverbera pela nossa caixa craniana, ela reverbera pelo nosso palato, entra nos nossos ouvidos e a gente escuta duas: a reverberação interna e a voz projetada externa. Quem está do lado de fora, ele ouve a voz externa. Né? E ocorre uma coisa interessante, gente. A voz, ela reflete exatamente como você é. Nós que somos comunicadores, né, e psicólogos, né, a gente capta tudo. Se você está ansioso, se você está triste, até se você não está em equilíbrio mental. Por quê? Porque tem a velocidade, tem o tom, tem o timing. Saber ouvir é também saber a hora de que você deve falar, não é? E tem na comunicação uma coisa que é imprescindível, que é saber ouvir. Não é só sair falando para você mostrar que você tem amor próprio, autoestima, bem-sucedido, enfim. A voz vai depender muito de como você escuta tudo ao seu redor. E escutar tem dois sentidos, né? O sentido de você escutar na compreensão e de você interpretar o que o outro está falando. Aí você vai ter o timing de falar e vai ter também uma outra questão importante, que é o domínio do tema. Mas, para você que quer ter uma boa comunicação, uma boa linguagem, o principal se chama respeitar. Quando você estiver falando ou ouvindo alguém, nunca se esqueça de que um bom comunicador, uma pessoa de sucesso, ela não está se importando em ter a razão. Nós, a espiritualidade, aprendizes, não é? Da espiritualidade, o que importa na comunicação é o acolhimento, é a pura intenção genuína de fazer o ouvinte se sentir melhor. Fazer caridade é simplesmente isso. Quando você usa o seu aparelho vocal, não é? Fale coisas que edifiquem. Porque tem uma coisa, a gente se machuca muito fácil quando a água bate em nós, né? Mas nós não percebemos que a gente machuca os outros. Não é? Porque cada coisa que nós falamos define o nosso destino. Influenciam as palavras a tudo ao nosso redor. Então, vai influenciar o nosso estado interno e externo, nosso destino. E a ciência que estuda a comunicação é a neurolinguística. Né? A gente utiliza programação neurolinguística. Essa ciência que estuda as palavras, ela vai nos ensinar a ter o timing, a percepção, o domínio do quê? Da linguagem positiva. Porque se nós treinarmos a nossa mente, porque a nossa mente não pode ser estrambelhada, né, Nando? Ela tem que fluir, mas tem que ter uma faxina. Porque diante dos 80 mil, 50 mil pensamentos diários, a maioria é negativo, mas a gente tem que fazer uma faxininha, limpar as informações, o sistema negativo de proteção. A gente está até com um filme aqui, como é que chama? Divertidamente, não é? Que fala sobre as emoções, não é?
E, e quando a gente fala, né, das emoções que vão produzir estados negativos, a fala negativa, né, que a gente tanto estuda na neurolinguística, se a gente percebesse mais o que a gente fala, nós não machucaríamos tanto as pessoas. E a gente não viria com essa história. Olha só o que fulano falou. Em 6 minutos. Ele me falou isso, 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 isso. Meu Deus, estou a semana inteira ruminando. Por que ele me disse isso? Mas quem ele pensa que eu sou? Ah, na primeira oportunidade que eu encontrar, eu vou falar tudo isso para ele. E essa ruminação mental, essa falta de faxina mental, faz com que a gente interprete errado, se comunique errado e continue produzindo resultados não assertivos. Então, a voz interior, ela depende muito para a gente emitir essa voz exterior assertiva. Não é, não? Exatamente. E o André Luiz continua aqui no texto dizendo, ó, fale em tonalidade não tão alta que assuste e não tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. Sempre aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. Então, você veja como eu procurei ler esse texto, agora que eu estou lendo aqui esse texto do livro, palavra por palavra. A gente aprende lá na locução que a gente precisa falar palavra por palavra. Por quê? Para a pessoa entender, nem sempre, dependendo, às vezes tem vícios, né? Quando vai dizer alguma coisa, tem a questão regional, né? Que às vezes a pessoa vai falar determinada palavra. Você vai falar para uma pessoa estrangeira. Você até entende a língua lá, o inglês, o espanhol, né, e outra língua que for. Mas se a pessoa falar rapidamente a palavra, ela não vai entender. Você entendeu? Então a gente precisa. Ele fala que o intelector, a gente não sabe, né, se a pessoa tem, ela ouve bem, se a audição dela é impecável. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de poder falar, né? Colocar a nossa voz de forma que haja, inclusive quando é necessário, um diálogo, né? Já pensou eu e a Júlia aqui falando um em cima do outro? Já tecnicamente isso não vai, né, ficar bom. Então a gente precisa pausar, falar, dar tempo a ouvir, né? Entre a voz no dizer, né, a gente tem o ouvir também, né? Muito bom. E o respeito, né? Saber quando você está falando demais, quando você tem que deixar o outro falar um pouco, ouvir mais. A respiração é muito importante, né? Então não tem nada mais desagradável que a pessoa que está falando respirar pela boca. Porque a voz sai ao emitir um som através da exalação do ar pela boca, mas nós devemos inspirar pelo nariz. A voz sai muito melhor. Então, a gente está falando, inspira pelo nariz e solta a voz e o ar pela boca. Então, isso sai uma voz mais bonita. E tem uma outra coisa também, né? As vozes mais agudas, falar mais fininho, mulheres, é uma voz que remete mais a um tom infantil. É mais difícil da gente ouvir. Principalmente nós mulheres com voz fina, né? Aguda, quando a gente está bravo, a gente fala muito rápido. E aí é que ninguém escuta nada. Porque acelera, fala, né? Fica fininho e fica irritadiça a voz. Então a voz ela tem que ser mais grossa para impor. Né? Não estou falando fazer cirurgia na corda vocal, né? Nem fumar para ficar grossa, mas
dá para a gente controlar esse tom, para ele ficar mais grave, mais grosso, né? Então, por isso, ao longo do tempo, a gente tem uma tendência a ouvir melhor os homens, porque a voz é mais grossa, mais grave, ela dá mais respeito, né? E ao nós falarmos, né, quando a gente está usando a nossa voz, nós estamos sempre nos comunicando. Nós nos comunicamos pelo nosso desejo e pelo desejo do outro. E quando a gente se comunica, a gente utiliza as emoções, a raiva, a alegria, a tristeza, o medo. E ao comunicar as nossas emoções, é importante que a gente não enfatize demais com o tom, porque senão já fica muito agressivo, né? Então, por exemplo, vamos fazer aqui um psicodrama, né? Digamos que eu esteja brava com você e eu falo assim, poxa, Nando, mas por que você não falou aquela hora? Eu estou pedindo para você falar agora, você demorou demais, eu não tinha mais assunto para falar, caramba! Falei rápido, eu irritei. Olha uma outra forma, né? E eu fui negativa. Eu usei de crítica. Eu te rebaixei. E a gente não percebe que faz isso com os outros, muitas vezes, né? Então, como fazer diferente, né? Na programação neurolinguística, é usar de forma positiva. Adorei o tempo que você me deu para falar. Gratidão. Vamos combinar assim? Que tal da próxima vez, quando eu fizer esse sinal, aí você fala, né? Então, muitas vezes, a gente utiliza essa linguagem crítica, muito negativa. A gente fala de comunicação tóxica, uma linguagem tóxica, que a gente só reclama, né? Nossa, você ainda está aí? Eu pensei que você já tinha saído. Você usou o poder da voz, mais uma vez, para inferiorizar o outro. Porque quando você fala, nossa, você ainda está aí, você está dizendo, você é lento, pensei que você fosse mais rápido, você demorou demais, né? E a gente pode dizer assim, oi, poxa, ok, entendi, você está em casa, ainda não saiu. Que horas você pretende sair? Olha aí. Olha aí que comunicação, né? Ou então você quer educar seu filho e você não quer que coma mais chocolate, porque está frio, né? Está frio, dá vontade de comer chocolate. Já falei para você não comer chocolate. Quantas vezes eu tenho que falar para você não comer a barra de chocolate inteira? Ô, filho, tá frio, né? Olha, vamos fazer banana assada, frita na frigideira. É uma forma de você dizer, coma fruta. Vamos pôr canela? Vamos pôr um pouquinho de açúcar? Não é? Então, a gente coloca outra linguagem. É como se a gente falasse, não pense em elefantes. Você só vai pensar em elefante. O nosso inconsciente, ele não decora o não. Ele decora o verbo, o adjetivo e o sujeito. Então, a voz, ela tem um poder incrível. Nós não percebemos que nós estamos julgando, passando valores. Vamos usá-la para fazer o bem, né? Como os grandes mestres nos ensinam, Jesus, Buda, Gandhi. Como usar a voz para fazer o bem? Como usar esse dom tão maravilhoso de se comunicar? Empatia. Comunique-se como você gostaria que falassem com você. E eu tenho certeza que a sua vida vai fluir melhor. Você não acha, Nando? Essa colocação sua me lembrou do Marshall Rosenberg, né, que é o psicólogo que, né, trouxe para nós a comunicação não violenta, né, a CNV. A gente nem percebe, né, na nossa lide diária, que você usou aí, você ainda está aí, quer dizer, são frases
pequenas, mas que ela demonstra uma comunicação violenta. E essa comunicação violenta, ela está dentro do nosso cotidiano. A gente precisa estar atento à nossa voz. Qual é a nossa fala, né? Será que a gente não está sendo violento na nossa fala? Então, o CNV do Marshall Rosenberg é importante. O livro dele até tem PDF na internet aí para ler. É muito interessante. Leiam, é muito bacana, né? Bacana. Para gente educar a nossa voz, né? Educar o nosso falar. E porque tudo isso, o que você estava dizendo é que a gente causa um ruído, e esse ruído ele é realmente perturbador, né? E ele vai perturbar o outro, e nós vamos nos perturbar com esse ruído. Então a gente precisa entender. Olha que o nosso querido André Luiz fala: a quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como estas, né? Como a nossa querida Júlia colocou como exemplo, ó. Olha uma frase, ó. Você está surdo? Olha aí. Você quer que eu grite? Quantas vezes você quer que eu fale? Ou já cansei de repetir isso. O André Luiz colocou isso aqui, ó. Parece que ele Olha só. escreveu hoje isso aqui, né? E, Olha, e nós observando, né, Nando, na psicologia, isso é uma projeção. A projeção da impaciência, da falta de respeito, né? Não é o outro que está desrespeitando. Quando a gente ouvir alguém falando isso, a gente deveria pensar assim: meu Deus, como essa pessoa está impaciente, ela está com raiva, o que será que aconteceu com ela? Será que agressiva, ela não né? está bem? É. Porque a comunicação dela é muito agressiva, né? Então, uma pessoa que tem uma comunicação agressiva, ela não está bem por dentro, né? Ela tem uma comunicação, ela está reativa. Tudo é reativo, porque ela não está bem. Então, quando a gente estiver diante de alguém reativo, né? E é muito comum, você chega e fala assim, N coisas, e a pessoa não te responde. O reativo, ele fala: por que você quer saber? Ele não te responde: mas por que você quer? Né? Por que você está me perguntando isso? Porque ela está cheia de crença limitante. Eu não sei, sabe, o Netflix tem um filme, uma série tão legal, é The Chosen, né? E A gente tem falado aqui é, toda semana dessa, nossa, né? maravilhoso, que dá os passos de Jesus e ele mostra que comunicação exemplar, não? Os grandes mestres nos ensinam na comunicação como eles estão por dentro. Eles estão cheios de vida, de amor, de doçura, luminosos, só atraem a prosperidade. Mas mesmo assim, há as pessoas reativas ao redor que não estão bem, que estão em outro grau de evolução. E não é por causa disso que nós vamos estragar o nosso dia. Tem falas, né? Falei aqui brincando, 5, 6 segundos que alguém fala alguma coisa e a gente fica ruminando o mês, a semana inteira, numa obsessão. E nós deveríamos pegar esse lixo mental, né, de ficar remoendo, que isso é um processo, claro, a gente sabe, nós psicólogos sabemos que a obsessão tem a ver com ansiedade, tem a ver com estados do medo, tem a ver com a expectativa demasiada, projetar a felicidade no que o outro vai fazer, se o outro vai te satisfazer, se o outro fez o que você mandou. E se aquilo não acontecer, acabou, aquela pessoa não presta. Estado de humor também, né? Isso mesmo. Então, nós temos que ter a faxina de fazer uma autorreflexão. Isso é comigo ou é com o outro? Isso pertence a mim ou pertence ao outro? Né?
Porque o que a gente está falando para fora está mostrando o que a gente é dentro. A gente é crítico, a gente é negativo, né? As pessoas mais idosas, né? Ontem também eu vi uma reportagem muito bacana, não vou falar qual emissora, mas estava falando sobre o Alzheimer, que é a memória curta, né? A tendência é esquecer pequenas coisas, a memória de trabalho, né? Também não vamos pensar que estão com Alzheimer, porque a gente também, sob estresse, fica esquecido, né? Mas as pessoas que vão esquecendo as coisas, principalmente as que o HD, o cérebro, não está funcionando bem, a comunicação é repetitiva, a gente deve ter um cuidado, um carinho especial. Aquela pessoa não está esquecida à toa, não está repetitiva à toa, ela está com uma infecção urinária, por exemplo. Tem idosos que, quando eles estão com infecção urinária, a mente fica confusa, né? E a gente não entende por que está repetitivo. Então, assim, uma mente saudável, ela depende muito do ambiente, da genética, de fatores orgânicos, se temos doenças, né? Por exemplo, aqueles bebês que nascem, que ficam amarelos, acho que chama icterícia, né? Tem que ir para a incubadeira, tem um tempo para você fazer isso. E vai subindo os scores. Aquilo passou de um número X e de um tempo determinado, eu não me recordo se são 3 dias no máximo. Sabia que isso dá sequela mental? Então, às vezes a gente goza do outro, que é gago, que apresenta algum retardo cognitivo, né? Um déficit cognitivo, e não é culpa dele. A gente se irrita, não é culpa do gago, não é culpa do outro. O outro está doente, o outro não está em plena função neurológica. Então, o treino da comunicação, ele depende de muita coisa, inclusive do estado psicoemocional, que vai depender das crenças que foram passadas de geração em geração. Tem gente que diz assim, eu não vou fazer favor para aquela pessoa, para quê? Ela nunca faz para mim? Para quê? Eu não sou boba, eu não sou trouxa. Isso não é ser bobo ou ser trouxa. Isso é algo assim, o problema é dela, não é meu. Eu faço o que é melhor para mim, eu me sinto bem em ser útil, isso me faz bem, eu tenho uma evolução X. Então, ao nos comunicarmos no planeta, está tudo interligado. A voz é um precioso instrumento e a gente deve saber utilizá-lo. Isso, ferramenta para a gente poder abrir caminhos, né? A voz, ela lembra, é, você falou do The Chosen, e aí eu fui mais atrás ainda, lembrei do Moisés, quando ele Ah, saiu com os hebreus lá do Egito, e o que ele levou aquele povo todo seguir ele? É que ele ouviu a voz de Deus e que o povo ouviu a voz dele. E seguiram Moisés para sair de lá e ir para a terra prometida. Então, a voz ela tem uma função dentro da nossa vida importantíssima. Imaginemos nós, bebês, no útero de nossa mãe, né? Quando ela já conversava conosco, né? E a gente já começava ali a entender e já reconhecer a nossa mãe. Então, a voz, ela é realmente um guia para nós, né, Júlia? ela, Isso. Daqui a ela pouquinho a transmite gente. segurança. Isso, exato. Eu queria dizer só para você concluir, porque a gente vai para um momento de prece e de oração, que é usar a voz também, né, Júlia? Perfeito, perfeito, Nando. Grande Nando. Que gratidão. Que bom a gente falar, né, sobre isso, né? Porque
tenho certeza que nós mesmos aqui estamos absorvendo a partir do momento, é que nem a gente sempre ouve falar, né? Quando a gente está falando de alguma coisa para recomendar a outro, o primeiro ouvido a ouvir a nossa voz é o nosso. Então é porque a gente precisa de imediato. Muito bem, ó, Verdade. a gente vai para o momento de prece, de oração e vibrações. A gente sempre pede aí para a pessoa que está aí nos ouvindo, nos assistindo, coloque aí um recipiente com água, um copo de água. Mostra aí, Júlio, o seu. Fala aí, Júlio. Aí, ó. Aqui o meu copinho d'água, ó. Isso. E eu também estou com uma garrafinha aqui, uma enorme Opa! garrafa. E aí os benfeitores vão trabalhar nessa água no Sim. momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que trabalham na sua seara. E hoje falando sobre a questão, não é, dos domínios da voz. O que temos feito com a nossa voz? Qual é o retrato daquilo que somos? O que estamos tecendo, o que estamos pintando na tela da vida com a nossa voz? Que nós possamos educá-la a fim de que ela possa ser instrumento de benefício a nós que nos expressamos através dela e àqueles que estão à nossa volta. Com certeza, a voz bem colocada será uma semente plantada que amanhã será colhida por todos nós. Pedimos aos benfeitores que possam, pelo campo intuitivo, nos ajudar a educar esse instrumento maravilhoso que é a voz. De termos essa possibilidade de falar, de termos a possibilidade de ensinar, de termos a possibilidade de dialogar, de encontrar paz entre as pessoas que se comunicam. Pedimos então a Ti, Mestre Jesus, que em nossa voz possa ter o Teu Evangelho, a fim de que as pessoas que nos ouvirem possam lembrar de Ti. Pedimos, Senhor, aproveitando este momento de de orar, de falar, de colocar a voz, pedir àquelas pessoas que estão embaraçadas, que estão atrapalhadas com essa questão da voz, para que elas encontrem com esta finalidade que Deus colocou para todos nós, usar esse instrumento de forma a encontrar a paz interior e a expandir essa paz no nosso planeta. Vibramos por essas pessoas para que no nosso planeta possa existir mais fraternidade do que, não é, a violência que muitas vezes acontece por aí afora. Nós possamos usar a comunicação não violenta através da nossa voz. Que a vossa luz, então, Senhor, alcance todas as pessoas, todos os seres, todos os lugares, todos os lares, os nossos familiares e entes queridos, os nossos vizinhos, as pessoas ligadas a nós na sociedade, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, no nosso continente, em todos os continentes e países do planeta, em todos os lugares, a tua bênção possa, Senhor, estar conosco, com o planeta Terra, com Pachamama, como dizem os andinos, como Gaia, como Mãe Terra. Que a tua bênção esteja conosco, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo o sempre, que assim seja.
Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, para que entre no site, não é, do Clube Amigos da Boa Nova. Lá você vai ter todas as informações para colaborar com essa, não é, obra de comunicação, onde é colocada a voz através dos programas, né, através da rádio, da TV. Entre no site, ó, amigosdaboanova.com.br. Lá você vai ter todas as informações para colaborar aí com essa. Você vai poder fazer um Pix, você vai poder falar com alguém também, né, através do 0800 ou do fixo, no telefone fixo. Então entre no site amigosdaboanova.com.br. Muito bem, caríssima Júlia, né? Estamos aí nesses domínios aí, né, da voz. É um tema muito, muito gostoso, muito abrangente. Nossa, a gente falaria aqui por horas e horas, porque a gente está falando de como que a gente vibra, que o som é vibração. E o que nós estamos emitindo de vibração, né? Nós estamos todos interligados, então nós somos o que, afinal? O que nós somos? Energia. E a voz nada mais é que um som, a energia do som. Cada um tem uma voz única. E através do dom da voz, nós podemos movimentar realmente tudo ao nosso redor, para que a gente possa ampliar a cadeia dos elos do bem. Esse é o nosso objetivo de estar vivo nesse planeta. Ampliar, expandir a nossa consciência crística, búdica. Nós estamos aqui para isso. Por isso nós temos a voz, a linguagem, que a voz é uma série de palavras, é uma linguagem. A gente não é um passarinho que faz enfim, né? A gente tem palavras com muito conteúdo. E nós não podemos nos limitar em pequenos conteúdos. Devemos também treinar, falar com o coração. Falar bonito não é ter um linguajar com um vocabulário extenso, com palavras exímias, difíceis. Falar com o coração. Você que está aí nos ouvindo, o que você tem no seu coração? Você tem amor? Você tem mágoa? O que você emite? Que vibração? E que vibração você está atraindo? Porque é difícil se olhar, né? Então, que vibração que você está atraindo? O que te acontece no dia a dia? O que te acontece no dia a dia é um reflexo do que te acontece no teu coração. A voz do coração é que a gente deve ouvir. A voz interna do coração que quer estar em paz. E um coração em paz é respeitar que cada um tem o seu processo evolutivo. E você? Você respeita o seu processo? Você se respeita? Você tem amor próprio? Porque se você se respeitar, como nós falamos aqui antes da prece, você vai ter uma comunicação assertiva, amorosa, doce. Você vai ter rede de apoio. Nós precisamos de amigos, de rede de apoio. E não dá para ter rede de apoio sem saber se comunicar. Então agradeça ao universo, à vida, porque você tem o dom, o poder de se comunicar. E a você que não pode falar, que tem dificuldades no seu aparelho, no sistema respiratório, alimentar, o palato, sei, a língua, né? Muitas pessoas me ajudam. Não se preocupe. Também silenciar-se é um grande privilégio de exercitar o ouvido.
muitos com deficiência têm muitos dons que nós desconhecemos na nossa perfeição física. O dom da comunicação, o dom do domínio da voz é para ser usado com amor. Você usa a sua voz com amor? Eu procuro usar, e você, Nando? Estou aqui no aprendizado, né? E aí eu vou encerrar aqui, porque temos aqui só 2 parágrafos, quando André Luiz diz assim, ó, a voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar, né, da pessoa que ouve. E educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Aí ele encerra aqui esse texto maravilhoso, né, em que a gente pôde, e a nossa querida Júlia ainda está fazendo as colocações aqui, reflexões, né, falar outras coisas além do que o próprio André Luiz disse, mas ele fez despertar em nós essa vontade de falar sobre a voz, né, Júlia? Lindo, muito bem lembrado. Que lindo. Gratidão também por nos ler esse trecho, porque nós estávamos falando exatamente disso. Aliás, nos outros programas nós falamos da comunicação, que existem 4 formas de você se comunicar e responder: a fala breve, a fala complexa, o silêncio e a pergunta. Então, muitas vezes, o silêncio já diz tudo, já diz não. Então, mediante uma briga, mediante uma discussão, algo realmente aversivo, só olhe amorosamente com silêncio. Porque isso dará tempo de você interpretar que o problema está no outro. A dor, quem está sangrando é o outro, ele não está te machucando. Ele só está sangrando, botando para fora a raiva, a mágoa. Então vamos entender a dor do outro, sem egocentrismo, tipo, ai, eu não vou tolerar que me fale isso e aquilo. Não, tolere sim, com respeito. Então hoje nós queremos passar uma mensagem muito importante para você. Use a sua voz primeiro para nunca mais se criticar. Segundo, para fazer com que o outro se sinta melhor. Porque você só vai ganhar bênçãos. A energia que você emite, ela volta. Gratidão por tema tão maravilhoso compartilhado aqui entre todos nós. E que a nossa fala, né, querido Nando, possa realmente transformar a sua comunicação. Gratidão a todos. Que maravilha, né? Então, olha, repetindo aí para você, olha, do livro Sinal Verde, né, pelo Espírito André Luiz, hoje também pelo Espírito Nando e pelo Espírito Júlia, né, Júlia? Nós É também verdade. somos espíritos também. É. Nós entramos dentro da obra do André Luiz. Só que essa mensagem foi psicografada pelo Chico. A nossa, Olha, né, que aqui foi inspirada pelos nossos amigos queridos aí, né? Como você fala anjos, né? Como é que é? eu digo que nós somos todos anjos aqui, dentro de um avatar, estamos Isso, o encarnados, avatar, né? né? Os avatares Hoje temos espirituais. avatar. É um corpinho, é um avatar, né? É uma máquina movimentada pelo espírito joystick, né? Boa. Então, obrigado, Júlia. Muita paz aí, muita luz Gratidão, para você. Obrigado pela disponibilidade. gratidão, Obrigado. Nando. Muito obrigado. Gratidão a todos. E Um grande obrigado beijo. aí. Obrigado para você que está aí, né, nos ouvindo. Continue Um aqui grande na, beijo. na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. E aquele tchau, então, agora, Juliana. Tchau, Tchau, até a tchau. próxima. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer.
Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.